Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. Cada dia chega mais pessoas iluminadas por essa palavra, abençoadas e abençoados, e estão compartilhando comigo, né, os seus áudios. Escute esse aqui, rapidinho, ó. Melhor dia, eleitos e predestinados. Eu declaro aí a cobertura angelical a favor de todos. Recebo que essas palavras que sairão da boca do eleito e abençoado Pedro Kelly vai transformar muitas vidas aí. Eu recebo isso alcançando a todos aqueles que devem ser alcançados no mundo inteiro. Eu recebo aí essa palavra já preparada de antemão. Viu? Abba, Pai. Melhor dia e ótimo fim de semana a todos. Abba, Pai. André, Santo André. É isso aí, André, de Santo André. Muito agradecido pelo teu áudio, pela tua confissão. Não esqueça de baixar o aplicativo da rádio no teu celular. Você entra lá, Rádio RCC, né? Entra lá no Google e escreve assim, Rádio RCC. Quando você achar esse escudinho aqui nosso, você clica, baixa para o teu celular e então você pode ouvir a nossa rádio 24 horas. Olha não aí. te deixou dormir direito. 24 horas no ar. Compartilhe, é bem importante, porque isso é honrar a tua semente. Você semeia para que tudo isso esteja caminhando assim, dessa maneira, né? Que outra coisa que eu esqueci? Inscreva-se no canal. Aqui do lado no YouTube tem uma foto minha aqui com o meu rosto. Você clica aqui, aí clica em inscrever-se, né, vai aparecer inscrever-se. Você clica aí clica no sininho, que vai aparecer um sininho, e clica em todas, que são as notificações que você vai receber, todas elas. É importante você se inscrever no canal e me ajudar a fazer essa palavra correr, né? E se nós fizéssemos uma convenção Reconciliados com Cristo no Rio de Janeiro, você iria? Eu quero saber, porque eu quero saber quantas pessoas, quantos de vocês vão participar, né? Essa convenção, se a gente realmente chegar a esse acordo, nós vamos fazer no Rio de Janeiro, num local centralizado, né? E eu gostaria de saber se você vai, quem vai, se você está em outro estado, né, em outra cidade, se você iria. Gostaria de saber disso. É claro que vamos dar tempo para que se organize, para que possamos fazer tudo da melhor maneira. Essa é a nossa intenção. Comente aí, comente aqui no nosso WhatsApp se você iria à Convenção Reconciliados com Cristo, que nós estamos pretendendo fazer, né? Mas para isso eu preciso saber se você vai, se você iria. Então, aguarde seus comentários. Bom, o tema hoje se chama Decisão Crítica. Quando nós resolvemos colocar esse título, comecei a pensar, olha, na nossa vida, a gente toma muitas decisões. E quando a gente toma uma decisão, a gente está assumindo a responsabilidade pelas consequências advindas da decisão que tomamos. Então, se eu tomo uma decisão hoje, né? Vamos supor, está chovendo, então eu tomo uma decisão de sair de casa sem o guarda-chuva. Eu estou assumindo o risco de me molhar todo. Sim ou não? Sim, claro que sim. Por quê? Porque eu vi que estava chovendo, sei que a água molha e sei das inconveniências de chegar no trabalho todo molhado.
de chegar naquele compromisso todo molhado, e se não me cuidar direito posso pegar um resfriado também, verdade? Então, toda vez que a gente toma uma decisão, a gente assume o risco em relação à consequência que virá. Outro dia eu ministrei um tema chamado A Lei da Semeadura e Colheita. É uma lei só. É uma lei que rege as duas, a semeadura e a colheita. E ali eu disse, a semeadura na nossa vida, eu não estou falando de dinheiro, teve muita gente que não viu o tema porque pensou que eu fosse falar de dinheiro. E eu não falei de dinheiro. A lei da semeadura e da colheita, você precisa ver esse tema. Então eu estava explicando ali que a semeadura na nossa vida acontece todo o tempo, porque quando a gente toma uma atitude, essa atitude é uma semeadura. Se eu tomo uma atitude de sair nas chuvas, sair num dia chuvoso e não me abrigar, levar um guarda-chuva, uma capa, eu vou me molhar todo, sim ou não? Claro que vou. Por quê? Porque eu semeei uma decisão nesse sentido, é claro que eu vou colher uma consequência em relação a este sentido. Tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Se eu semear uma má educação, falta de atenção aos meus filhos, né? Má educação, falta de atenção, se eu tiver atitudes mal comportadas dentro de casa, com a minha esposa, com as minhas finanças, com as coisas do dia a dia da nossa casa, eu vou colher em relação a eles as mesmas coisas. Isso é a lei da semeadura e da colheita, porque quando a gente toma uma atitude, a gente está colocando uma semente, certo? Pois é, quando a gente toma uma atitude, a gente está decidindo alguma coisa. Onde é que teu filho vai estudar? Não, a gente está decidindo colocá-lo em tal escola. A gente está decidindo viajar para tal lugar. A gente está decidindo ficar em casa hoje, curtir a nossa casa. Então tudo tem a ver com aquilo que a gente decide a cada minuto, a cada momento. E hoje eu quero falar para você e te convencer, né, de decisões que nós tomamos, e algumas delas são decisões críticas que nos levam a consequências tão tremendas. Então, eu quero comparar a decisão com, como é que eu vou dizer? Bom, se você passa na cozinha da tua casa e no fogão da tua casa tem uma panela com algo, água, uma coisa, uma carne cozinhando, não sei, qualquer coisa, e o cabo da panela está para fora do fogão, porque alguém deixou inadvertidamente, porque ninguém de propósito deixaria o cabo da panela para fora do fogão, mas você passa e vê, o que é que você deve fazer? Você deve organizar o cabo da panela para quê? Para que alguém passe ali, esbarre, já pensou? Pode se queimar, vai causar um transtorno tremendo. Isso se chama prevenção. Você decidiu prevenir, é uma decisão crítica. Você decidiu prevenir quando você vai sair de casa. Peraí, será que o gás está fechado? Vou dar uma olhadinha rapidinho. Pá, fechou o gás, apagou a luz, trancou a porta. São decisões relacionadas à prevenção. Você estacionou o teu carro, fechou os vidros, fechei, trancou o carro, tranquei, acionou o alarme, acionei. Isso são prevenções, né? Então, uma proteção é uma forma de prevenção, mas se você parar para pensar, quase ninguém se previne em relação às coisas, né? Por quê? Porque todo tipo de prevenção custa alguma coisa. Toda prevenção tem um preço, tem um custo. Por exemplo, um seguro de vida. Você tem seguro de vida? Ah, talvez não. Por quê? Porque isso tem um custo. Mas isso é uma prevenção. É uma prevenção em que sentido? No sentido de que se acontecer algum acidente contigo, você recebe da seguradora um apoio que vai te ajudar a você se manter durante aquele período, né? Ou se alguém vier a falecer, a tua família vai receber um seguro e aí não vai estar desamparada sem a tua presença, já é um desamparo. E imagine, desamparada financeiramente. Então é um seguro, mas isso custa.
Por isso que eu disse aqui, quase ninguém se previne, né? Por exemplo, um plano de saúde, isso custa, como custa? Imagina, uma pessoa adolescente como eu, se eu quiser um plano de saúde, o valor quadruplicaria. Vou colocar no futuro do pretérito, né? Eu acho. O valor quadruplicaria. Se eu entrasse no plano de saúde para estar resguardado, por quê? Porque isso custa, então, por alguns motivos, por vários motivos, quase ninguém se previne. Guardar uma poupança todo mês para alguma eventualidade, para alguma coisa, uma falta, o pagamento atrasou, mas espera aí que eu tenho aqui um guardadinho, vamos ali no mercado porque dá suficiente, eu estou guardando. Isso é prevenção, né? Então a prevenção custa. E também um detalhe que eu estava prestando atenção quando estava estudando aqui, se alguém tem um seguro, se alguém tem um plano de saúde, se alguém tem uma poupança, essas são as primeiras coisas a serem deixadas de lado, a serem cortadas nos dias em que, às vezes, o nosso orçamento encolhe, né, um pouco, ou melhor, quando a grana falta, qual é a primeira coisa que a pessoa corta? É o plano de saúde, ou então a poupança que guardaria aquele pouquinho ali para aquela reserva, né? Ou o seguro. Todo mundo tem, logo a primeira atitude quando a grana começa a encurtar é deixar de cumprir esse tipo de prevenção, esse tipo de cuidado. Por quê? Porque isso parece que você está fazendo um gasto à toa, você não fica nem gripado, para que pagar plano de saúde tão caro? Muita gente pensa assim, não é verdade? Eu não tenho nada, todo mês tem que pagar o seguro do carro e, poxa, não vai acontecer nada não, aí deixa de pagar o seguro do carro, né? Não, meu salário dá, meu trabalho está bem e tal, aí deixa de guardar aquela quantia, aquela porcentagemzinha ali e tudo mais. Então, quando isso é feito assim, parece que você está gastando um dinheiro que é à toa. A gente tem essa sensação, não é? Por quê? Porque você só deixa de ter essa sensação de que estaria gastando à toa quando de repente você precisa ir ao médico. Aí você vai ao plano de saúde e é atendido bem, não entra na fila, não paga pela consulta, não paga talvez pela internação, por aquilo outro, né? E aí você vê, caramba, ainda bem que eu não parei de pagar o plano de saúde. Por quê? Porque isso é uma prevenção. No dia que você decidiu seguir pagando, você decidiu se proteger. Decisão crítica. Se você tivesse deixado de pagar, você passaria por aquela cirurgia. Sabe-se lá como, né? Que você passaria. Então, nesse momento, é uma decisão que você toma que vai afetar a tua vida a partir desse momento, a partir de hoje. A partir do momento que a pessoa decide deixar de, por exemplo, fazer aquilo que lhe protege, essa pessoa começa a correr perigo, né? É como um motociclista, você sabe que eu sou motociclista e eu gosto muito desse meio ambiente de motociclismo, né? É como um motociclista, por exemplo, que decide sair sem usar o capacete. É como um motociclista que decide tomar uma bebida alcoólica e depois sair a pilotar sua moto. Isso é uma decisão crítica. Você sabe por quê? Você sabe o que pode acontecer, não é verdade? Ninguém está enganado com isso. Não é nada místico, mas se um motociclista toma uma decisão de sair na sua moto sem usar o capacete, esse motociclista está assumindo o risco de que aconteça um acidente e ele fique paralisado por toda a vida, o que é talvez pior do que se vier a falecer naquele momento ali imediatamente. Então, esse motociclista que sai, que decide, que assume sair sem usar o seu capacete, ele não está cuidando da parte mais importante do seu corpo, que é a sua cabeça. Por que a cabeça é a parte mais importante do corpo? Porque aí está o cérebro, aí está a mente, aí está
né, aquele volante do carro da tua vida. É por isso que um motociclista usa capacete, é por isso que um engenheiro numa obra de construção deve usar o capacete, é por isso que os obreiros, demais obreiros naquela obra de construção, estão ali construindo, levantando aquele edifício. Aqui perto de casa, levantaram um edifício grande, aqui eu passei várias vezes ali, indo e vindo, levar o Caio na escola e via os obreiros todos de capacete, de bota. Por quê? Porque o capacete vai proteger de que cai alguma coisa ali, não vai machucar a cabeça, onde está o volante daquela vida. O ciclista usa capacete, o corredor de Fórmula 1, o piloto de Fórmula 1 usa capacete, o piloto de parapente, você sabe que eu também sou piloto de parapente, usa capacete também. Por quê? Para proteger a cabeça. Por que proteger a cabeça? Mais do que o braço, por exemplo, mais do que a perna, por exemplo, porque aqui na tua cabeça está aquele que guia a tua vida, é a tua mente, o teu cérebro aí. Então, abençoados, todos devem proteger a cabeça. Por quê? Senão, corre o risco de acontecer um acidente, bater a cabeça e viver vegetando em vida. Vegetando em vida. Porém, em relação a isso, vegetando em vida, porque não protegeu a cabeça, tem algo aqui mais importante que você deve proteger. Aqui, em Provérbios, capítulo 4, no verso 23, tem uma escritura maravilhosa, bem bacana, que eu encontrei e quero compartilhar com você nessa ministração de hoje. Provérbios 4, 23, o que diz aqui? Nós estamos lá atrás no Velho Pacto, né? Então diz assim o sábio, abre aspas, sobretudo, olha como é que começa falando, sobretudo, ou seja, além daquilo que você já está protegendo, que já está cuidando, que já está tratando com carinho, com tudo, sobre tudo isso, o que se deve guardar, guarda a tua mente. Ou seja, eu devo guardar muitas coisas, mas aqui está dizendo, sobretudo aquilo que eu devo guardar, mais ainda, né? Sobretudo, guarda a tua mente. Por quê? Porque dela procedem as soluções da vida. Fecha aspas. O quê? Quando eu vi isso, essa frase saltou aos meus olhos como se tivesse ressaltada com uma tinta dourada no meio de uma página escura. E pá! Aí quando eu vi isso, porque da tua mente, aqui está me dizendo que da tua mente procedem as soluções da vida. Quer dizer que a solução da vida não está no vizinho? Não. Quer dizer que a solução da vida não está no companheiro? Não. Quer dizer que a solução da vida não está no pastor? Não. Esse aí muito menos. Quer dizer que a solução da vida não está na universidade? Não. Quer dizer que a solução da minha vida não está no meu emprego? Não. Quer dizer que a solução da vida não está em nenhum lugar fora de mim? Não. A solução da vida está na tua mente. É isso que me fez pensar nesse tema e desenvolver um pouco esse tema que eu estou compartilhando contigo. Porque eu comecei falando de capacete de motociclista, querendo fazer uma analogia da proteção em relação ao cérebro humano. Mas agora eu estou te trazendo para uma outra forma de capacete, que é aquele que você deve usar para proteger a tua mente. Mas espera aí, Pedro Kelly, eu sei que se eu andar de moto ou de bicicleta sem capacete e cair e bater a cabeça, eu vou me machucar, mas a minha mente... Como é que eu vou cair e bater a mente e tenho que proteger a mente? Como é que é isso aqui? Se a minha mente eu posso considerar como um ser abstrato, né? Algo que na verdade a gente não pode tocar, não é palpável, mas ela está aí e você deve protegê-la. Então a Escritura aqui está dizendo em Provérbios 4, 23
que você tem na tua vida, além do seguro do teu carro, do seguro da tua casa, do teu plano de saúde, da poupança que você faz, de toda essa coisa aí, você tem algo mais importante que proteger, mais importante que tudo isso, mais importante que a tua própria família. Por quê? Porque as soluções da tua vida estão na tua mente, então trate de protegê-la. Pedro Kelly, como é que eu protejo minha mente? Aqui, como você protege a tua mente? Aqui, em Efésios, capítulo 6, verso 17, o apóstolo Paulo está dizendo para nós assim, ó, abre aspas, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra da graça, fecha aspas. Aqui eu quero fazer um parêntese. Capacete da salvação e espada do Espírito é a mesma coisa, é a palavra da graça, não é a Bíblia, não confunda, sim? Quando o apóstolo Paulo está falando que a palavra, ele está falando da palavra que ele ensinava, ele não está falando da Bíblia como um todo, não seja místico, você está em graça. E quando a gente está em graça, o nosso culto é racional, como diz a nossa irmã aqui no nosso chat, culto racional. Então, quando você pegar esse livro, você está manuseando uma pequena biblioteca de 66 livros. E esses livros estão divididos, eu diria, em 3 ou 4 categorias. Aqui nós temos livros históricos, né? Livros inspirados, livros revelados e temos as cartas de apostasia. O que são os livros históricos? São aqueles livros que contam a história que aconteceu, como Mateus, Marcos, Lucas, João, primeira carta do livro de Reis, segundo livro de Reis, Crônicas, Esther, e vai por aí fora. Então esses são livros que contam a história. E os livros que foram inspirados, inspiração é algo que Deus falava para os profetas, mas não explicava. Tá bom? Então, são os livros proféticos, inspiração. E revelação, Pedro Kelly? Revelação são as cartas do Paulo. As 14 cartas de Romanos a Hebreus, que consideramos como cartas de Paulo. Todas essas cartas de Paulo são revelações. Por que são revelações? Porque revelação significa explicação do mistério. Ou seja, o que antes estava em mistério, agora na revelação já não está em mistério. Por isso se chama revelação. E as cartas de apostasia? As cartas de apostasia são João, Pedro, né? Esses aí, o Apocalipse, são cartas que foram escritas por aqueles que se tornaram inimigos do apóstolo Paulo, né? Então não seja místico com a Bíblia. Não seja místico aqui com a Bíblia. Para que eu estou te dizendo tudo isso? Para te explicar o que eu acabei de ler. Efésios capítulo 6, verso 17. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra da graça. Mas para você usar esse capacete e espada, você tem que conhecê-la. Porque senão você vai se confundir. Senão vão te confundir e vão te dar uma porrada na cabeça, sabia? E você vai ficar vegetando em vida no sistema religioso. Como se fosse aquela pessoa que caiu, bateu a cabeça e ficou em coma, respirando lá por ajuda de aparelhos durante 50 anos. Tá vivo, tá vivo. Mas tá reinando? Não, tá vegetando. Ah, sim. Por quê? Porque ele não é capaz. Ele não tem o domínio do capacete da sua mente. Ele está ali naquela cama. Por quê? Porque está vegetando. Por quê? Porque bateu a cabeça e perdeu o controle sobre tudo isso. Assim estão todos os crentes do sistema religioso, vegetando em vida. Por quê? Porque não compreendem a palavra, né?
a espada do Espírito, eles olham isso com misticismo, porque quando se fala de espada, se tem a intenção de entender que é um objeto que você fica lutando como um gladiador, lutando contra quem? Contra o diabo, né? E porque o inimigo está furioso, mas ó, eu tenho a espada. Então, essa pessoa não está usando a espada corretamente. Por quê? Porque a sua mente está avariada, entendeu? Ela não protegeu a mente em relação à religião, a religião entrou aí, fez um dano tremendo, como se alguém tivesse dado uma cacetada na cabeça dessa pessoa, e então ela entrou para lá e ficou perdida aí, e hoje está vegetando em vida. Isso é duro de falar, é verdade? Então, você chega à conclusão que o entendimento correto é um tipo de capacete, sim ou não? O entendimento correto da palavra da graça é um tipo de capacete que protege quem o usa, quem o tem. E quem não o tem, vegeta em vida. Então esse capacete, como ele é capacete e espada do Espírito, né, ilumina o teu entendimento. E aqui, apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, verso, por exemplo, vamos olhar aqui o verso 18, eu penso, seria um bom verso para o exemplo aqui do nosso tema para a gente começar a terminar. Efésios 1,18 diz assim, olha, abre aspas, iluminando os olhos do vosso entendimento, sim? Então não são estes olhos humanos, são os olhos do entendimento espiritual, iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais, ou seja, é algo mental, é algo que se entende, é algo que se pensa, é algo que em algum momento se raciocina. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz, você tem que saber. E se você tem que saber, alguém tem que te instruir, te informar, melhor dizendo. Claro, instruir também cabe aqui. Para que saibais qual é a esperança, qual é a intenção, qual é a vontade, qual é o propósito, qual é o objetivo a que Deus lhe chamou. Fecha aspas. Então, esse capacete aqui, que é a palavra da graça, tem o poder de iluminar os olhos do teu entendimento e fazer você saber qual foi a intenção de Deus, ou qual continua sendo, né, a intenção de Deus, quando Ele te chamou. Porque Deus não te chamou para você seguir da mesma maneira que você era lá no sistema religioso. Por favor, né? Você já entendeu que aqui você está numa novidade de vida. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas, está falando da prática religiosa antiga, do sistema religioso que você e eu praticávamos, eis que as coisas velhas já passaram, agora tudo se fez novo. Não vem aqui colocar vinho novo no barril velho, que isso não vai dar certo, filho. Velho. Imagens, né? Isso não vai dar certo. Então, colocar remendo novo numa calça velha, num pano velho, não vai funcionar. Então, aqui tudo se fez novo. Apague o teu raciocínio anterior que você e eu tínhamos lá atrás. Que lá eu era ungido e eu organizava e a igreja enchia. Isso era lá. Aqui é outro assunto. Se você vier para cá trazendo aqueles modos e aquelas maneiras de lá, não vai funcionar, porque aqui estamos debaixo de uma cobertura diferente daquele tipo de cobertura que existia lá atrás. Então, o apóstolo Paulo dizia, olha, Deus vos chamou para um propósito, com uma intenção, para você viver de uma certa maneira. Andeis do modo digno, como deveis andar de acordo com o evangelho da graça. Paulo não está falando de beber, de fumar, porque isso aí não precisa nem falar, né? Por favor, nem nada disso. Ele está falando de andar na fé. Examinai-vos a vós mesmos e vede se estáis, se permanecerdes na fé, sem obras.
Então, andar do modo digno a que ele vos chamou é exatamente isso. Não, eu ando na fé, confessando a palavra, crendo na palavra de justiça, que é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho da graça. Romanos 1,16. Então, assim eu devo andar todo dia, diante de uma situação difícil que se vier a acontecer na minha vida, eu devo encarar e confrontar essa situação difícil de modo digno. Né? Então, o apóstolo Paulo aqui dizia, olha, eu oro para que Deus ilumine o entendimento de vocês, para que vocês entendam, saibam qual foi a intenção de Deus quando lhe chamou. Né? Então, vou te fazer umas perguntas aqui para você decidir, porque hoje é dia de decisão crítica. Quando alguém decide sair de casa para pilotar uma moto sem o capacete, está tomando uma decisão crítica que pode afetar a sua vida para sempre. Da mesma maneira, hoje aqui você vai tomar uma decisão crítica em relação ao que você vai seguir ouvindo por aí. Será que Deus te chamou para viver lutando contra o diabo? O apóstolo Paulo diz aqui, olha, iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais com que intenção ele te iluminou. Te chamou para ficar lutando contra o diabo? Ou te chamou para te explicar o que está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 14? Que Cristo na cruz destruiu o diabo. Esse foi um dos propósitos dele ter vindo à cruz. Então, depois da sua ressurreição para cá, não existe diabo. Então ele te chamou, né, com a intenção de você viver agora sem se relacionar com um ser que já não existe mais. Aí você fala, Pedro Kelly, agora mesmo lá no sistema religioso estão lá orando, gritando para expulsar o diabo. Sim, eles estão vegetando em vida. Por quê? Porque não estão com o capacete da salvação ativado. E a espada do Espírito, que é a palavra, eles nem conhecem isso. Estão em coma. A religião colocou eles em coma. Será que Deus te chamou para viver pedindo a presença de Deus? Ai, hoje tem reunião de oração lá naquele apóstolo. Eu vou lá na reunião de oração porque ele vai pôr a mão na minha cabeça e aí Deus vai descer e vai preencher meu corpo e Senhor, vem e não sei o quê. Será que Deus te chamou para isso? Ou será que ele te chamou para conhecer Colossenses capítulo 2, né, verso 17, que diz que Cristo já mora em você? Essa é a esperança da glória. Será que ele te chamou para você entender que ele se fez um quando ele tirou o pecado? E esse foi um dos propósitos dele, poder tirar o pecado, porque Deus e pecado não combinam. É água e óleo. Então o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado, para ele poder fazer morada no teu espírito. E agora, o que a tua carne faz não mais tem poder de alcançar o espírito. Mas a decisão que você toma em espírito pode modificar a tua vida humana para melhor. Decisões críticas. Esse é o tema de hoje aqui, que estamos compartilhando. Então você já não pede a presença de Deus. Senhor, eu entro na tua presença, como a gente orava no sistema religioso. Que coisa mais ridícula, né? A gente falar assim com o nosso Pai. E quer dizer então que depois que acaba e fala amém, você sai da presença de Deus e cai na mão de quem? No colo do capeta? Pô, por favor, né? Nós não estamos mais nessa coisa, não. Isso aí eu vou chamar a partir de agora de quê? Vegetar em vida. Que me desculpe os do sistema religioso, mas eu tenho que falar aqui a verdade, né? Não quero ofender ninguém, mas eu quero dar uma sacudida para ver se esse povo acorda. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Paulo falou aos Efésios, olha aí, ele não estava falando para Cracolândia, ele está falando para uma congregação. Que coisa, né? Quer dizer que estão na congregação, mas estão como? Longe do despertamento. Será que Deus te chamou para ficar sofrendo em vida? Porque aqui Paulo diz, vou ler de novo, iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais, que entendam qual foi a intenção de Deus quando te chamou. Será que ele te chamou para você viver sofrendo em vida? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quem foi
o abençoado, para não falar outro nome, que inventou uma música dessa? Só pode ser uma pessoa que está vegetando em vida. É claro que ele aí, no caso, quando fez essa música e fez sucesso, ele não vegetou tanto assim em vida, né? Porque os que estão mais vegetando em vida ainda compraram o disco dele. Você vê que é uma coisa, é um balaio de gato. Ou será que Deus te chamou para você viver reinando em vida? Romanos 5,17. Aqueles que recebem o ensino da graça, a abundância da graça, esses reinarão em vida. Pedro quer, e aqueles que não recebem? Eles sofrerão em vida. São salvos? Não tem nada a ver com salvação espiritual. Tem a ver com bem-estar, com dia a dia, né? É isso que nós estamos falando aqui, a graça na prática. A minha ministração é uma graça que você pega hoje e usa hoje. Aqui eu estou te dando, te agregando um material para você reinar em vida a partir de agora. É só você tomar essa decisão. Será que Deus te chamou para você viver reclamando de tribulações, como os indoutos fazem, como aqueles que ignoram essa verdade? Porque o apóstolo Paulo disse assim, as tribulações são momentâneas. As tribulações são passageiras. Quer dizer que elas vêm e vão. Quer dizer que não adianta eu orar para cessar a tribulação? Não, isso é uma bobagem. Porque ela vai passar sozinha, quando ela cumprir na tua vida o propósito para o qual ela foi instituída e colocada na tua vida. E durante a tribulação, o que Paulo diz? Não, o que Paulo ouviu? A minha graça te basta. Paulo, para de ficar me perturbando aqui. Foi o que Deus disse para Paulo. Você já tem aí a graça, ou seja, esse conhecimento. Usa. Capacete da salvação e espada do Espírito. A tribulação é momentânea. Jesus falou, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, ninguém vai morrer. Tribulação não é para morte, tribulação é para crescimento. Paulo fala, a tribulação produz um peso de glória. Por isso é que ele falou, portanto eu me gozo nas tribulações, porque eu sei que quando eu sou débil, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque quando eu sou débil, não sou eu mais resolvendo. Então agora, através de tudo isso, se manifesta na minha vida o poder de Deus. Entendeu? Então, quando vier uma tribulação, se você está com o capacete da salvação, pare de reclamar da tribulação, pare de se queixar disso, pare de estar toda vez se lamentando. Ou será que Deus te chamou para viver em escassez? Escassez ou prosperidade? Peraí. O que diz o capacete da salvação, que é a palavra, a espada do Espírito? Diz assim, aquele que semeia escassamente, colherá escassamente. Entendeu? Aquele que semeia abundantemente, colherá abundantemente. Aqui não tem ninguém enganado. Por que não tem ninguém enganado? Porque o líder do ministério está sendo claro com aquilo que recebe da parte de Deus. O que eu recebi da parte de Deus? Vou repetir. Efésios 1,18. Iluminando os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam, a partir de agora, para que vocês conheçam, a partir de agora, que iluminou os olhos do vosso entendimento, qual é a intenção de Deus quando te chamou. Porque você é a joia preciosa de Deus, sim ou não? Sim, é verdade. Somos a joia preciosa de Deus. Mas já nos manifestamos como joias preciosas de Deus? Lutando contra o diabo, pedindo a Deus que venha, como se ele não estivesse, sofrendo em vida em lugar de reinar em vida, reclamando das tribulações em vez de entender qual é o seu propósito, ou vivendo em escassez achando que isso é humildade. Não, abençoado, escassez é pobreza. Humildade é atitude nobre, é diferente, entendeu? Quando você vira alguém por aí com a calça sem um cinto, amarrado com um barbante de pão, o irmão é humilde. Não caia no erro daqueles do sistema religioso que estão em coma religiosa. Não, o irmão não tem dinheiro para comprar um cinto, isso é outra coisa.
Entendeu? Ah, o irmão é humilde, né? Olha o sapatinho dele furado. Não, o irmão não é humilde, o irmão não tem dinheiro para comprar o sapato. Entendeu? Aí quando você conversa com esse irmão, que eles lá chamam de humilde, mas na verdade ele é pobre mesmo, você vai ver que é uma pessoa que se semeia escassamente. Entendeu? Não crê naquilo que o capacete da salvação registra. Outra coisa, quando fala capacete da salvação, lá em Efésios capítulo 6, verso 17, né? Não está falando salvação espiritual, não, salvação diária. Salvação que te permite tomar uma decisão crítica a teu favor. Então, eu vou ficar por aqui e vou te fazer uma pergunta. Qual é a decisão que você vai tomar a partir de hoje para a tua vida? Né, Morena? O que passou? Não, é que lembrei quantos hemos visto. Fala alto, pai. Quantos vimos empobrecidos e partiram para a semente e hoje têm umas vidas absurdamente diferentes. Né? Sim. Assim, tipo, conhecemos pessoas que estavam em escassez, bastante escassez, mas nunca deixaram de semear. E hoje tem casa. E hoje tem uma vida abastada. E são talvez as pessoas que semeiam bastante aqui no ministério porque são agradecidos. Mas por outro lado também conhecemos pessoas que viviam em escassez. Essas ministrações ajudaram e agregaram a prosperidade material mesmo em suas vidas, e quando chegou essa prosperidade material, foram embora e desapareceram como aqueles 9 leprosos que não voltaram para agradecer. Aquilo ali, dos 10 leprosos, nós estamos no tempo de entender aquilo, verdade? Aquele que voltou para agradecer é você que está me assistindo. Entendeu? Os 9, por aqui. O que acontecerá com eles amanhã, eu não sei. Eu não estou aqui para ameaçar ninguém, não é isso que eu estou fazendo. Eu estou expondo para você isso que minha Morena colocou muito bem, porque eu prefiro ficar com esse exemplo. Pessoas que viviam em escassez e que essa palavra os prosperou de uma maneira tremenda. Eu vou tomar liberdade, eu sei que posso fazer isso, ela me autorizaria. A minha irmã Kátia. Minha irmã Kátia é uma pessoa assim. E, um tempo atrás, né, graças a Deus já ficou para trás, havia uma escassez tremenda sobre sua vida, mas ela nunca deixou de semear. E hoje, se eu te conto, nem precisa, porque o que eu quero é que você viva experimentando e não pelo exemplo dos outros. Eu quero que você experimente na tua vida a prosperidade em todos os sentidos. Então tome aí uma decisão. Na tua casa, na tua família. Não, peraí, eu vou ouvir Pedro Kelly, eu vou ouvir Reconciliados com Cristo e eu vou passar a semear ali, porque ali eu vou reinar em vida. Era isso que eu queria compartilhar com você. Mas eu não posso terminar sem agradecer a todos vocês, porque aqui ninguém faz nada sozinho, né? Então, apareceu por aí várias vezes aqui o QR Code. Você que está assistindo na TV pode semear, né, apontando o leitor de QR Code do teu celular para a TV, e aí você vai ser dirigido a semear. E nesse momento nós temos a nossa tela preta, Pix, com os códigos Pix, para você enviar a tua semente, você que tem colaborado aqui com o Ministério Reconciliados com Cristo. Essa ministração eu dedico a vocês todos. A todos vocês que estão aqui pela primeira vez, vocês que já estão recorrentes, nossos acompanhantes, né? Eu não chamo de seguidores, porque seguidores quem tinha era Jesus Cristo. Eu tenho pessoas que me acompanham, que me apoiam, que me ajudam, que colaboram comigo, né? Muito agradecido a todos vocês. Inscreva-se no canal, clique aqui na minha foto, clique em inscrever-se, clique no sininho e clique em todas. Dê um like, dê um gostei, um joinha, aqui embaixo tem uma mãozinha assim, ó. Show! Deu uma vez um clique aí, porque isso me ajuda que a palavra corra, tá bom? E aguarda a tua manifestação. Você participaria de uma convenção presencial Reconciliados com Cristo no Rio de Janeiro? Isso seria num fim de semana, que a gente pode combinar qual seja, mais para frente, bem mais para frente, para que todos nos organizemos. O que você acha? Eu gostaria de fazer uma convenção
com todos os abençoados que puderem ir. Uma reunião presencial bem bonita, onde nós pudéssemos passar um tempo compartilhando e ministrando a palavra. Aguardo os comentários. Comente aqui no WhatsApp, no YouTube, no Facebook, e depois eu vou ver todos esses comentários aí, tá bom? Bom, terça-feira, ao vivo, às 20h30, não perca. Programa Café e Palavra com Pedro Kelly. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau. Abençoado. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo.